É sempre uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus aqui com vocês, né? E hoje eu gostaria de ler com vocês o Salmo 115. Então, se você quiser me acompanhar na leitura, abre aí sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 115. A gente vai ler dos versos de 1 a 8. Na última vez que eu estive aqui compartilhando um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração, eu falei com vocês sobre a história de Esther, a rainha Esther, uma história maravilhosa, onde o povo de Deus está passando por um momento de crise, está à beira de uma catástrofe, e Mardoqueu, que havia criado Esther como filha, fala com ela: não seria, Esther, porventura, para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Será, Esther, que no meio disso tudo que nós estamos vivendo, Deus não te colocou nessa posição que você está, porque Ele está usando a sua vida para escrever a história dele? E Deus, Esther, Ele quer usar você como pena para escrever a história através da sua vida. E Deus quer usar a todos nós como pena para escrever a história maravilhosa de redenção que Ele está escrevendo. Porque o que por trás da história dos homens, que os homens estão escrevendo, Deus está escrevendo a sua história. E a história de Deus, escrita no meio da sua história, ela é para redimir a sua história. A história de Deus escrita no meio da sua história, ela é para redimir a sua história. Porque o nosso Deus, Ele vem se misturando à nossa história e redimindo a nossa história e nos dando a oportunidade de redimir a nossa história. O negócio do nosso Deus é redimir, irmãos. O negócio do nosso Deus se chama redenção. Redenção. Deus entra na sua história e diz: vamos redimir essa situação, vamos redimir esse assédio, vamos redimir essa mentira, vamos redimir essa injustiça, vamos redimir essa história familiar de hostilidade, vamos promover abraços e encontros. É o Deus da história que vem se misturando à nossa história para redimir a nossa história. E é isso que eu vejo quando eu abro a Bíblia Sagrada e quando eu leio essas histórias. E é isso que eu vejo quando eu olho com atenção para a vida. Deus redimindo a história. Vocês se lembram da história de José, né? José do Egito. José, que era hostilizado pelos seus irmãos, que ainda adolescente foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que foi preso depois de uma grande injustiça. Mas José, ele consegue olhar para a vida dele e ver que Deus estava escrevendo uma história, e quando ele se reencontra com seus irmãos, ele diz assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Enquanto vocês faziam e planejavam o mal, Deus deixou com que o mal me alcançasse, mas trouxe um fruto de bem dessa maldade, para que fosse preservada a vida de muitos. E o mal que chegou à minha casa não chegou porque Deus mandou, não chegou porque Deus quis, mas quando chegou, Deus transformou o mal em bem. Deus redimiu a minha história, é a especialidade de Deus redimir a nossa história. E José fala com seus irmãos: então rendam-se a Deus, para que Ele possa redimir a história de vocês, porque eu me rendi a Deus para Ele escrever a minha história. José sabia que foi justamente para aquele momento que Deus havia colocado ele ali. Esther, ela percebeu que Deus queria escrever uma história através da vida dela, justamente naquele momento de crise. Uma história diferente da que estava sendo escrita. E meus irmãos, se você olhar lá para fora, se você olhar ao seu redor, você vai ver ou você vai perceber que o mundo nunca precisou tanto de Deus como agora. E Deus está nos dando, em meio a tudo isso que estamos vivendo, Ele está dando a você e a mim a oportunidade de, sendo nós o que somos, de redimirmos a nossa história e de servirmos a Ele abençoando pessoas. Porque se estamos aqui hoje, é porque foi justamente para esse tempo que Deus nos chamou. Foi justamente para esse tempo que Deus nos chamou. A graça de Deus, ela já nos alcançou, e agora ela precisa transbordar de nós e alcançar a vida de outras pessoas. Deus quer fazer algo através da sua vida. Deus quer fazer algo através da igreja dele. Deus quer fazer algo. Mas vamos lá, Salmo 115. Você achou que eu tinha esquecido, né? Todo mundo encontrou? Amém?
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os quantos neles confiam. Tornem-se como os seus ídolos, todos os que eles fabricam e todos os que o adoram. Esse salmo fala sobre idolatria. E nós podemos definir como idolatria, ou idolatria nada mais é do que atribuir valor absoluto a algo ou alguém que não é Deus. Tudo que ocupa em sua vida o lugar de Deus se torna um ídolo e nos torna idólatras. Mas esse salmo ele está nos revelando também um grande mistério da palavra de Deus. E nos oferece a oportunidade de nós ressignificarmos a nossa vida com Deus, de nós redimirmos a nossa vida. Porque Ele nos ensina a pensar sobre o pecado. E nos ensinando a pensar sobre o pecado, Ele nos ensina a pensar sobre Deus. E nos ensina a pensar sobre nós mesmos. Sabe por quê? Porque o grande problema do pecado não é o que ele causa em Deus. O grande problema do pecado é o que ele causa em nós. Essa semana até postaram uma frase em um dos nossos grupos aqui da igreja, dizendo que nós buscamos santidade ou nós buscamos não pecar, não por medo da consequência do pecado, mas porque o pecado fere o coração de Deus, e isso é verdade. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele é o maior de todos os males. O pecado, ele é pior que a pobreza, ele é pior que o sofrimento, ele é pior que a doença. O pecado é até mesmo pior do que a própria morte, porque todas essas coisas, elas não podem te afastar de Deus, mas o pecado te afasta de Deus, aqui e eternamente. Então, o grande problema do pecado mesmo é aquilo que ele causa em nós. E aqui nesse texto, quando o salmista ele está denunciando a idolatria, ele diz que os homens são do tamanho dos seus deuses. E se você não adora o único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, se você não adora a Deus, você adora um ídolo. E o grande problema aqui não é que Deus fica magoado com a sua idolatria, não é que Deus fica ofendido que você o substituiu por um ídolo. Não é que ele fica irado, que ele fica bravo por causa da sua idolatria, porque o nosso Deus ele não é um Deus melindroso. Então o grande problema da nossa idolatria e do nosso pecado não é o que ele causa em Deus, mas é o que ele causa em nós. Porque o texto está dizendo que nós nos tornamos semelhantes aos nossos ídolos. Então o que a Bíblia está dizendo para nós é que o pecado ele vai nos desumanizando, ele vai nos roubando a nossa identidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Porque o salmista está dizendo que os ídolos eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mão, mas eles não apalpam. Têm pés, mas não andam. Eles têm nariz, mas eles não conseguem sentir cheiro de nada. E é maravilhoso que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus vai resgatar esse Salmo 115 para fazer uma crítica a Israel e para fazer uma crítica ao povo de Deus. E Jesus fala para a nação de Israel assim: olha, o coração de vocês está endurecido, e vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. E eu creio que Jesus está dizendo, o que ele está dizendo aqui ao resgatar o Salmo 115 e também o Salmo 135, é que Israel correu atrás dos seus ídolos e deu as costas ao Deus vivo e verdadeiro. E Israel também se tornou semelhante aos seus ídolos. Israel perdeu a sua identidade. O povo de Deus perdeu a sua identidade. Israel perdeu
do seu semblante o brilho da imagem de Deus. E aqui sim a gente pode imaginar mais do que a consequência do pecado em nós, mas imaginar a dor no coração de Deus ao ver o dano que esse pecado causa em nós, o dano que o pecado causa no seu povo. Porque Jesus chora sobre Jerusalém e Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, por que você está fazendo isso? Por que é que você está dando as costas para o meu Pai? Quantas vezes quis eu recolher você sobre os meus braços, como a galinha faz os seus pintinhos, mas você não quis. Porque vocês abandonaram Deus e começaram a correr atrás dos seus ídolos. Eu vejo Deus falando com o povo através da boca do profeta Jeremias e dizendo: eu não entendo por que o meu povo trocou a mim, manancial de águas vivas, fonte de águas vivas, e foi tomar água de chuva suja, de cisternas rachadas. Não dá para acreditar nisso. E eu consigo imaginar Deus chorando, e ao mesmo tempo Deus tomado de fúria por ver o dano da ação do mal na sua criação. Não um Deus melindroso, não um Deus vingativo, mas um Deus entristecido. Um Deus que se remoe em compaixão quando vê aqueles a quem Ele criou a sua imagem e semelhança, que tem boca, mas não falam, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem coração, mas são incapazes de se compadecer e de amar, que tem pés, mas que não se expressam na vida, que não andam, tem mãos, mas não abraçam, não acolhem. E Deus então vai perdendo no mundo a expressão de si mesmo. Deus vai perdendo no mundo a expressão de si mesmo. E muito embora, meus irmãos, essa expressão do salmista, quando ele diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz o quanto lhe apraz, seja verdadeira, o que eu penso é que quando as nações elas fazem essa pergunta a Israel, elas perguntam: Israel, aonde está o seu Deus? Ou onde está o Deus de vocês? E Israel, piedosamente atribuindo glória ao Deus, responde: no céu está o nosso Deus. Deus poderia virar para Israel e dizer assim: resposta errada, Israel. Porque as nações deveriam olhar para Israel e me enxergar. Elas deveriam olhar para o povo que se chama pelo meu nome e me ver. As nações deveriam ouvir a sua voz profética, Israel, e ouvir a minha própria voz. As nações deveriam ser tocadas pela própria mão de Israel, e então ser tocadas pelo meu amor. Mas você se tornou igual aos seus ídolos. Você tem boca, mas não fala. Você tem mãos, mas não tocam, não abraçam. Você está paralisado na história. Mas aí vem Jesus, e é maravilhoso que uma das grandes obras de Jesus é devolver para nós a nossa identidade como filhos de Deus, e nos devolver a nossa plena humanidade. Jesus, Ele quer nos levar à plenitude da imagem de Deus em nós. Essa é uma das grandes obras de Jesus, porque Jesus, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, que somos nós. Ele é a semelhança do Pai, ele mesmo disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai, e é por isso que eu tenho ouvidos e eu ouço, eu tenho mãos e eu toco, eu tenho boca e eu falo, eu tenho pés e eu sou ligeiro na direção daqueles que precisam de socorro. Jesus, a semelhança de Deus, a semelhança do seu Pai, Ele tem coração e Ele se compadece. Porque o profeta Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tapados às nossas orações. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor vasculham toda a terra, procurando a quem é que Ele possa se mostrar forte. A Bíblia diz que Deus, Ele está não omisso, não displicente, não ausente, mas Ele está contemplando o seu povo e abençoando o seu povo como o orvalho na noite e como o calor na cega. Então Jesus vem e faz os seus milagres, e Jesus vem para revelar o Pai dele para nós, e Ele é a revelação máxima de quem Deus é.
E os milagres que Jesus faz, eles são como mensagens cifradas. Cada milagre de Jesus é uma palavra profética. Cada milagre de Jesus é uma confrontação ao seu povo. E é um chamamento ao seu povo. Por isso que em Marcos, lá no capítulo 1, Jesus é apresentado a um leproso. E lá no versículo 40 de Marcos, do capítulo 1, esse leproso se ajoelha diante de Jesus e diz assim: se quiseres, podes purificar-me. E a Bíblia diz que cheio de compaixão, porque Jesus tem coração e o coração de Jesus não está endurecido. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a sua mão e tocou nele. Porque Jesus tem mão e Jesus toca e Ele quer tocar. Então Jesus tocou nele e disse: quero, seja purificado. E o texto diz que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E Jesus o adverteu com uma severa advertência. Versículo 44. Não conte isso a ninguém. Ele fala: olha, leproso, não conte a ninguém que você foi curado por mim. Corra e vá anunciar aos sacerdotes. Porque havia em Israel a convicção de que curar um leproso, curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo, eram sinais messiânicos. Só o Messias poderia fazer essas coisas. Então Jesus está mandando uma mensagem aos sacerdotes de Israel, dizendo o seguinte: olha, vocês sacerdotes de Israel, vocês têm mão, mas vocês não tocam o impuro, vocês não tocam o imundo. Vocês têm coração, mas vocês não amam, vocês não se compadecem. Vocês têm olhos, mas vocês não enxergam um leproso à beira do caminho. Vocês preferem passar a largo. Quantas vezes eu quis, mas você não quis. E um pouco mais à frente, no capítulo 3 de Marcos, Jesus, ele se encontra com um homem que tinha a mão mirrada, uma mão atrofiada. Um homem que tinha mãos, mas não podia tocar. A semelhança dos ídolos de Israel estava o povo de Deus. E Jesus chama esse homem e diz: levante-se e venha para o meio. Está em Marcos capítulo 3, verso 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus faz o bem e não o mal. Jesus, ele salva uma vida e não mata. Mas os fariseus, eles só têm olhos para a sua religião e para a sua lei. Eles só enxergam o seu próprio umbigo. Então diz a palavra que eles observavam atentamente para ver se Jesus iria curar no sábado. Eles não tinham olhos para ver o sofrimento de um homem com as mãos atrofiadas, com a mão mirrada, mas eles tinham olhos para ficar investigando se Jesus quebraria a lei. Eles estavam procurando pecado, eles estavam procurando desobediência, mas eles não tinham olhos para o sofrimento. E Jesus fica irado. É como se ele dissesse: eu não acredito que o coração de vocês seja tão endurecido, que vocês não são capazes de tocar e abençoar uma pessoa que sofre. Não dá para acreditar. Se você voltar um pouquinho no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, você vai ver que foi trazido para Jesus um paralítico, um homem paralítico, aleijado. Ele tinha pés, mas ele não andava. E este homem é colocado pelos seus amigos ali diante de Jesus. E quando Jesus está diante dele, Jesus diz: filho, seus pecados estão perdoados. Espera lá. Ele é um paralítico, ele não consegue andar. E Jesus diz para ele: filho, seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque, meus irmãos, o que realmente paralisa a vida humana não é a atrofia dos membros, mas é a paralisia da culpa. É o senso de não ser digno diante de Deus. É o medo de Deus, é o medo das situações. E Jesus está dizendo: jogue fora a sua culpa. Jogue fora os seus medos. Você está paralisado, você está bloqueado, você está com medo, você está acuado, você não se expressa na vida, você não progride, você não segue na vida. E Jesus está dizendo: jogue fora a sua culpa. Você está preso a essa prisão que se chama medo.
Porque o medo nos paralisa, o medo nos tira a ação. Você está preso a essa prisão que se chama culpa. Aquilo que você fez já tem 10 anos, já tem 15 anos, tem uma semana, e você já se ajoelhou, e você já chorou, você já pediu perdão, mas a culpa ela prende você, a culpa ainda diminui o seu mundo. Há coisas que você não pode ver que elas te machucam. Há lugares que você não pode ir porque esses lugares te machucam. Há pessoas que você não pode encontrar porque esse encontro machuca você. Há músicas que você não pode ouvir porque essas músicas te machucam. E você está preso a um evento do passado e a sua vida ficou congelada naquele lugar. E Jesus está dizendo assim: meu filho, anda, segue, vai viver. Porque os seus pecados estão perdoados. E aí o povo começa, está vendo o que Jesus fez? Olha lá, está blasfemando, perdoando pecado. E eles tinham a razão deles. Os fariseus tinham a razão deles, porque se o pecado é contra Deus, somente Deus pode perdoar o pecado. Se eu pedir um dinheiro emprestado ali para o João, não é o Paulo que vai dizer assim: ô Xande, não precisa pagar não, está perdoado. Ou o João pode virar para o Paulo e falar assim: que é isso, companheiro? Fui eu que prestei o dinheiro para ele, como é que você está falando que está perdoado? E esse é o raciocínio dos fariseus. Então, na cabeça deles, o pecado é contra Deus. Então, quem é Jesus para perdoar pecados? E Jesus bem que poderia responder, e ele respondeu: aqui eu e o Pai somos um, então eu tenho o poder e a prerrogativa de perdoar pecados, e eu perdoo. Mas aqui, se vocês acham que é mais fácil curar um paralítico do que perdoar pecados, então, meu filho, levanta aí e anda. Vai para sua casa que você está curado, vai viver. Jesus não está disputando com os ídolos quem é mais poderoso, quem faz o milagre mais espetaculoso. Jesus está alertando o seu povo que o seu povo se tornou semelhante aos seus ídolos. Jesus está nos chamando não para nos dar um milagre de presente, mas Jesus está nos chamando para restaurar em nós a nossa plena humanidade. Está nos chamando a sermos mais parecidos com Ele, Jesus, que foi ser humano perfeito e que nos mostrou a plenitude do que é ser humano de verdade, porque estava em perfeita submissão ao Pai. Marcos capítulo 7, versículo 31, a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhes impusesse as mãos. Aos poucos o povo de Israel ele foi percebendo que estava diante de um ser humano diferente, diante de um mestre diferente, de um rabi diferente, uma pessoa que não tinha medo de tocar um leproso, que não tinha medo de tocar num aleijado, que não tinha constrangimento nenhum de se deixar tocar por uma mulher com fluxo de sangue. E eles disseram: vamos levar os nossos doentes para que Jesus possa tocar neles, porque o Deus que Jesus está revelando para nós não é igual aos nossos ídolos. O Deus que Jesus revela, Ele tem mãos e Ele toca. Verso 33, depois de levá-la à parte, longe da multidão, Jesus ele não quer espetáculo, irmãos. Jesus ele não quer ninguém fazendo romaria na sua direção. Então, depois de levá-la à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou a língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Marcos capítulo 8, verso 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que lhe tocasse nele. Jesus, o Senhor, tem mãos. O Senhor tem mãos. Então usa elas para tocar e abençoar. E Jesus toca nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado de novo. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Agora Jesus cura um cego.
que Jesus está fazendo, meus irmãos? Ele está dizendo: Israel, você virou as costas para Deus e foi andar atrás dos seus ídolos, e você ficou parecido com os seus ídolos. Você perdeu a glória de Deus que estava sobre você, e você não é mais a imagem de Deus. Meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer para nós hoje? Ei, vocês que veem e não enxergam. Vocês que têm ouvidos, mas não ouvem. Entra por aqui, sai por aqui. Desatenção, displicência, falta de responsabilidade, de engajamento, insensibilidade, falta de temor, falta de respeito. O que Jesus está querendo fazer é nos devolver a nossa humanidade. Por isso, nós temos o privilégio de dar uma resposta diferente da que Israel deu às nações. A resposta que Israel deu foi didaticamente e teologicamente corretíssima. Aonde está o seu Deus? No céu está o nosso Deus. E no céu Ele faz tudo quanto Ele quer. Mas Deus poderia dizer para Israel assim: Israel, as pessoas não estão preocupadas com o que eu faço no céu, as pessoas estão preocupadas com o que eu faço na terra. E para fazer na terra, entre aspas, eu preciso da sua boca, eu preciso da sua mão, eu preciso dos seus pés, eu preciso do seu coração. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. É o versículo 16 desse Salmo 115 que a gente acabou de ler. As nações perguntam: onde está o seu Deus? Israel diz assim: no céu, fazendo tudo o que lhe dá prazer, tudo o que lhe apraz. Mas e na terra? Aqui na terra é você, Israel. Aqui na terra é você, igreja. Então nós podemos dar uma resposta diferente. Aonde está o nosso Deus? Está em nós. Está em você e em mim. Porque esse é o grande mistério que a nós foi revelado lá em Colossenses, no capítulo 2, versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós. Cristo em nós. O grande mistério foi revelado e Cristo está em nós e nos levando à nossa plena humanidade. Nos levando para que sejamos seres humanos completos. A nossa perfeita humanidade, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nos perguntarem onde está o seu Deus, o que nós podemos dizer? Meu Deus está em mim. Você quer ouvir Deus? Então presta atenção na palavra da minha boca. Você quer desabafar? Então chega para cá que os meus ouvidos estão à sua disposição. Você quer ser abraçado por Deus? Então vem aqui que eu quero te dar um abraço. Você quer ser visto por Deus? Então saiba que eu já te vi. Eu te enxerguei, eu não passei por cima de você, eu não ignorei você. Isso porque Deus está em mim. Então quando eu te vi, Deus te viu. Quando eu te abençoei, Deus te abençoou. Quando eu falei com você, Deus falou através da minha boca. Porque Deus foi me buscar lá onde eu estava. Eu tinha boca e não falava. Eu tinha coração e não sentia. Eu tinha mãos e não tocava. Eu tinha olhos e não via. Mas agora Deus me restaurou e Ele me devolveu as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus pés. E agora eu sou o corpo de Cristo. E eu sou a presença de Deus no mundo. Nós somos, meus irmãos, a presença de Jesus aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos vivendo uma crise terrível. E o mundo conta conosco, irmãos. Deus conta com você. Deus conta com você. Não é que Deus precise de nós.
mas Ele nos escolheu como cooperadores dEle nessa obra maravilhosa de redenção que Ele vem construindo. E faz parte dessa redenção restaurar em nós a nossa plena humanidade. E nos devolver a capacidade de usarmos a nossa humanidade como expressão da presença de Deus nesse mundo. Então, meus irmãos, o seu próximo conta com você. O seu filho, a sua filha, eles contam com você. O seu pai, a sua mãe, o seu tio, eles contam com você. Mas Deus também conta com você. A gente estava aqui assim de boa, pensando que Deus estava lá no céu, mas Deus olhou para a gente e falou: o que vocês estão fazendo aí, olhando aqui para o céu? Aonde está o seu Deus? Nosso Deus não está só no céu, mas Ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos pedras vivas e somos edificados casa espiritual para a morada de Deus em espírito. Nosso Deus está em nós. Nosso Deus está em nós. Vamos colocar de pé, eu já estou terminando. Essa semana, eu senti como se Deus dissesse para mim assim: Xande, meu filho, eu já devolvi para você seu coração. Eu tirei seu coração de pedra e coloquei um coração de carne. Eu tirei as suas mãos mirradas e te dei mãos de carne. Eu já tirei os seus olhos de pedra e te dei olhos decentes, olhos humanos. Eu destampei os seus ouvidos, eu já destravei a sua língua. Você está querendo mais o quê? Olhando aqui para cima, para a sala do trono? Se manca, companheiro, vá abençoar pessoas. Vamos em frente, vá viver. Deus conta com a gente, meus irmãos. E esse é o evangelho que enche o meu coração. O evangelho que me desafia, que me confronta. Não é só o evangelho que me faz cair de joelhos e confessar os meus pecados, que me leva a reconhecer a minha indignidade diante de Deus, a minha total dependência de Deus, mas um evangelho que me coloca de pé quando eu ouço Deus dizer: perdoados estão os teus pecados. Filho, eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Filho, eu já derramei meu Espírito sobre você. Filho, eu já restaurei a sua humanidade. Então agora se levante e saia e seja a minha presença no mundo, porque Ele está perguntando por mim e Ele precisa me ver em você. O mundo precisa ver Deus em nós. O mundo precisa ver Deus em nós. Lance fora o medo, meu irmão. Lance fora o medo, minha irmã. E diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. A glória de Deus é compartilhar. Então que a nossa vida seja compartilhar, seja repartir, seja multiplicar, para que a gente possa ver a presença de Deus se espalhando por toda a terra, por toda a terra. Eu queria te encorajar nessa manhã a se levantar e a sair por aí abençoando esse mundo. Esse é o caminho cristão. A gente redime a história, a gente celebra a nossa identidade e a gente serve debaixo da graça. Nós já temos um novo coração, um coração que é capaz de se compadecer, mãos prontas para tocar, para abraçar, pés ligeiros para ir de encontro a quem necessita. Que essa graça que foi derramada sobre você transborde de você e alcance a muitos. Alcance a muitos. Porque Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. Então se levante e vá abençoar pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria terminar louvando a Deus.